Saúdo os diletos ouvintes com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje falaremos do tema desobediência, o fator da queda no Éden. E por base teremos o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, que diz: Pois se assim, como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só muitos serão feitos justos. A desobediência foi o fator principal na queda do homem no Éden. O que Adão fez não foi um delito leve, mas um crime abominável. E este Deus puniu com toda a severidade, e somos levados a considerar a própria natureza do pecado na queda de Adão, pela qual ele transmitiu a todo o gênero humano o próprio pecado e a horrível condenação e punição de Deus. Soará para vós, caros ouvintes, como um comentário infantil de minha parte, quando admito que no apetite desordenado, do qual nós chamamos gula, como se de fato e fato é que na moderação, na proibição de apenas uma única espécie de fruta, tenha residido a suma essência de todas as virtudes existentes no Éden. O homem era totalmente virtuoso, cumprindo o único mandamento: desta tu não comerás. Todas as virtudes estavam no ato de se abster e não comer da fruta. Enquanto por toda parte sobejavam todas e quantas delícias apetitáveis ao paladar, e naquela abençoada e fecúnda terra lhes estava a mão farta para tomar de qualquer fruto, para provar de qualquer delícia, tudo menos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. As frutas não estavam só disponíveis em abundância, mas também em variedades. Já tendo chegado a tal ponto, devemos ir mais alto, visto que a proibição da árvore foi um teste de obediência, de modo que, ao obedecer, Adão podia provar que se sujeitava totalmente à autoridade de Deus, de livre e espontânea vontade. Com efeito, o próprio nome da árvore provava o propósito da regra, que Deus dizia a Adão: Olha, contente-se com sua sorte, contente-se com o que te dei. Eu te dei tudo, menos esta única coisa e pronto. Este é o teu limite. Que o homem não se levantasse mais alto do que Deus já tinha o estabelecido, movido por ímpia cobiça. O horrendo anúncio de morte, assim que provasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, visava testar-lhe e exercitar-lhe a fé e a obediência. Fé para crer na palavra de Deus e obediência com fé de que o que Deus disse é a verdade. Aqui já conseguimos enxergar que Adão provocou a ira de Deus contra si. Santo Agostinho não estava errado quando disse: o orgulho foi o princípio de todos os males. Porque não houvesse a ambição impelido Adão acima do que já era justo, poderia ele permanecer na sua condição original, a imagem e semelhança daquele que o criou. Colossenses 3, versículo 10. Contudo, da própria natureza da tentação, devemos buscar a visão mais completa, uma vez que por sua falta de obediência e por sua falta de fidelidade, a mulher é levada e afastada da palavra que Deus disse, pela sutileza da serpente. Já se comprova daí
que o princípio da queda foi a desobediência. É o que Paulo diz: porque por um só homem muitos foram feitos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 19. Entretanto, ao mesmo tempo, é preciso notar que o primeiro homem se afastou de Deus por sua própria desobediência, se rebelou contra a soberania de Deus, porque não só se fez presa de Satanás, mas ainda, desprezando a verdade, se desviou para a mentira. E de fato, desprezada a palavra de Deus, é quebrada toda a reverência pelo Eterno, pois não se preserva de outra maneira a sua eterna majestade entre nós, nem o culto é mantido íntegro, a não ser enquanto nós, atenciosamente, ouvimos a sua voz. Consequentemente, a raiz de todos os males foi a falta de fidelidade dos dois, e desta raiz brotaram ambição e orgulho, aos quais foi adicionada ingratidão da parte do casal. Porquanto, ao desejarem ser mais do que lhe fora concedido por Deus, repugnantemente Adão desdenhou a tão grande liberdade com que fora enriquecido por Deus. Todos os frutos em sacrifício de um, ser livre dentro dos limites de Deus, na verdade, esta foi uma impiedade monstruosa, a saber, a um filho da terra, a um filho do barro, parecer pouco que fosse criado à semelhança do Altíssimo, se também não fosse acrescentado a igualdade a Deus, a ser igual a Deus. O ato de renunciar ao mando de seu Criador é uma vil e execrável ofensa. Ou melhor dizendo, quem renega esta posição da igreja tenta atenuar o pecado de Adão. O pecado de Adão não foi só renunciar, foi renúncia associada com um discurso ofensivo e mentiroso a respeito de Deus, já que Adão e Eva subscreveram, concordando com suas atitudes, as insinuações caluniosas de que Satanás acusa facilmente a Deus de mentir, de invejar e de maldade. Por fim, a falta de fidelidade abriu a porta à ambição. A ambição, porém, foi a mãe da obstinação, de sorte que os homens afastaram-se do temor do Senhor, ousando ir aonde levariam a sua cobiça. É como ensina Bernardo de Claraval, que a porta da salvação nos está aberta, quando hoje recebemos pelos ouvidos o Evangelho, exatamente quando se escancararam os ouvidos a Satanás. Foi por essas janelas introduzida a morte no mundo. Ora, jamais teria Adão ousado repudiar as advertências de Deus, a não ser que ele nunca as tivesse crido. Ele não creu, não deu crédito à palavra de Deus. Era este, de fato, o melhor freio para os seus desejos, para resistir às inclinações e desejos carnais. Crer que nada é melhor do que devoção total a Deus, total obediência às suas leis, amar a justiça e, em seguida, como meta final, a vida feliz e eterna, e ser amado por Deus através da obediência. Mas, arrebatado foi Adão pelas blasfêmias do diabo. Nesse ato, Adão aniquilou, quando estava totalmente ao seu alcance dar a Deus toda a glória, por sua obediência no mandamento: não comerás.